Medo excessivo da morte. Tem um nome para isso. Tanatofobia. Palavra que se origina do grego, que se deriva das duas palavras thanato, morte, e phobos, temer. Mas vem cá, esse medo excessivo da morte, até que ponto pode te prejudicar? E outra, existe vida após morte? Mas qual a importância disso se você ainda tá aqui, tá vivo? Galera, tá bem legal, tá começando mais um bate-papo IF Quântico. Eu sou o Carlos Fortunato. Eu sou o Roger Reis e iremos falar sobre medo da morte. Existe vida após a morte? Para falar desse assunto, nós vamos falar de vida, obviamente. Não existe morte sem vida. E o medo da morte é muito comum, porque ele é o primeiro medo, é o que origina todos os outros medos, né? Todos os medos que você possui, de verdade, todos os medos que você possui, a origem primária é o medo da morte. A gente vê isso em psicologia, é muito bem claro isso. O instinto de preservação da espécie, o que todo animal tem, não seria de nós, não seria diferente de nós. O instinto de preservação faz com que você entre em estado de alerta quando a sua vida corre algum tipo de risco. E aí a gente desenvolve o medo. E esse medo, ele se estende para tudo. Há medo de barata, medo de voar de avião, há medo do que for. Medo de uma situação, medo de perder o relacionamento. Todos os medos estão relacionados primariamente ao medo da morte e, em segundo, o instinto de preservação, que obviamente está ligado ao medo de morrer. Mas pior que o medo de morrer, eu acho que é o medo de viver. A gente vai falar um pouco disso, nós damos muito mais importância para a morte do que para a vida, e isso tem que mudar. Mas para a gente entender um pouquinho, primeiro vamos começar a falar sobre o medo de morrer, né? Que é uma patologia que até entra, depois nós vamos discorrer mais sobre ela na nossa playlist de transtornos mentais, porque ela, na verdade, ela faz parte de alguns transtornos, ela não é um transtorno isolado, né? Ela sempre está acompanhada de algum transtorno. Então ela é um sintoma de um transtorno. E nós vamos falar sobre isso, que é uma fobia. E a gente vai começar falando disso, dessa fobia do medo de morrer, tentar dar uma certa compreensão do que é a fobia e dar uma consciência do porquê não tê-la, e depois a gente discorre sobre o existir vida após a morte. Eu acho que esse assunto é bem interessante. Vamos lá, Carlinhos? Vamos lá, pessoal. Bom, antes de começar, a gente costuma falar do nosso curso aí sempre no final do vídeo, mas tem pessoas que não assistem, né, até o final. Porém, eu e o Roger, aí de forma gratuita, sempre deixo uma aula para vocês, né? Esse nosso bate-papo aí tem como intuito compartilhar conhecimento gratuito. Então, eu já queria falar para vocês aí que em breve o Instituto de Filosofia Quântica vai estar lançando o seu curso, e por enquanto é só, é o que vocês precisam saber. Mas se vocês estão gostando do nosso conteúdo, saibam que eu e o Roger aqui
para cada bate-papo a gente vai ter um módulo de curso. Então o que a gente fala aqui com vocês em bate-papo é 0,5% do que nós vamos estar agregando de conhecimento no nosso curso. Mas vamos lá falar um pouquinho aí dessa fobia, né? Como o Roger bem disse, é uma patologia, tanto é uma patologia que tem nome, tanatofobia. Esse nome bonito aí serve para exemplificar esse temor, né, pela morte, esse medo excessivo da morte. Bom, e como o Roger bem disse, né, esse medo da morte pode não ser um transtorno mental, mas ele pode causar um transtorno mental ou ele vem atrelado a um transtorno mental. Vocês aí acompanham, veem que a gente fala muito de ansiedade e pânico, né? Então já dois transtornos mentais aí que vocês já têm conhecimento, né, do que são e podem ser agravados ou até mesmo esse transtorno, esse medo de morrer pode ser esse gatilho, né, para as crises de ansiedade, para as crises de pânico e até, por que não, para outras síndromes, né, para outros transtornos. Tá, Carlos, mas por quê? Bom, como o Roger bem disse, esse é um medo primário, né? É da onde todos os medos são derivados. E é verdade mesmo, porque a pessoa que tem um medo excessivo de morrer, ela vai evitar falar sobre morte, ela vai ter medo de falar sobre morte, ela vai ter medo de cemitério, ela não vai em funeral, ela vai ter medo de hospital, ela vai ter medo de médico, então ela não vai fazer check-up de rotina, ela vai ter medo de tomar injeção, ela vai ter medo de ficar internada, ela vai ter medo de tomar medicamento. E em casos mais graves, porque isso eu acho que são coisas mais difíceis, né, de acontecer, mas vamos falar de coisas mais corriqueiras, mais cotidianas. Ela vai ter medo de sair de casa, ela vai ter medo de dirigir, porque ela vai ter medo de sofrer um acidente, ela vai ter medo de pegar um transporte público, ela vai ter medo de ser assaltada, de levar uma bala perdida. Então olha só quantos medos o medo de morrer causa na pessoa. Mas o problema é que, assim, o medo da morte, né, depois o Roger ele vai falar melhor aí dessa questão do se preocupar mais em morrer e ter medo de viver, né? Mas esse medo da morte, ele é prejudicial no sentido de te impedir mesmo de viver, né? De impedir você de saborear as coisas da vida. E olha só, o medo de morrer, ele vai causar em você alguns distúrbios físicos, emocionais e mentais, né, psicológicos. Então vamos lá, esse medo de morrer, esse medo de se confrontar com essas situações que eu já mencionei, vai causar os sintomas, basicamente, todos os sintomas da ansiedade, como taquicardia, falta de ar, aumento da pressão sanguínea, sensação de desespero, sensação de asfixia, né? São todas situações aí que são desencadeadas, né? Situações, comportamentos fisiológicos desencadeadas em situações de medo. Só que em excesso, isso acaba, por consequência, prejudicando o seu corpo, né? Liberando aí enzimas, hormônios em demasia, causando aí um desarranjo funcional no seu sistema, né? Então os distúrbios físicos vocês já conhecem bem, né? São bem similares ao da ansiedade. É por isso que esse medo pode desencadear aí uma ansiedade. Mas também há fatores emocionais, né? Que o medo ele traz. Como, por exemplo, a pessoa se abster de situações, a pessoa se fechar, se bloquear. Então, por exemplo, a pessoa parar de dirigir, parar de frequentar determinados lugares, são causados por redes neurais, né, que foram geradas por conta desse medo. A pessoa faz ligações, vai me acontecer tal coisa se eu for ali, vai me acontecer tal coisa se eu for aqui, né? Então você já vê aí que essa perturbação emocional, esses conflitos emocionais,
vai fazer com que a pessoa deixe de viver coisas que poderiam ser prazerosas, ou até mesmo coisas que são do dia a dia da pessoa, né? E no aspecto mental, esse transtorno ele vai causar uma certa confusão, né, do que é bom ou mal, né, do que é certo e errado. Afinal de contas, a gente prega aqui o que é bom, o que é ruim, né, o que é certo e errado. Bom, mas uma pessoa ter medo de médico, né, é complicado, né, porque o médico está ali para te diagnosticar e para salvar você, né. A pessoa ter medo de remédio, bom, o remédio, ninguém quer ser um hipocondríaco, né? Tomar remédio em demasia, mas você vai ter medo de uma coisa que vai te curar, que vai te estabilizar? É complicado. E por hora, até mesmo frequentar, né? Um enterro de um parente, ou simplesmente participar de conversas, receber notícias, né? São todos aspectos aí que são afetados por esse medo de morrer, né? Carlos, mas pior do que o medo de morrer é o medo de viver, né? Realmente. Você ter medo de viver é, no mínimo, curioso e totalmente prejudicial. Mas aí o Roger agora vai falar para vocês como que é isso aí. Roger, vamos lá? Medo de viver? Que isso, hein? Vamos lá. Então, continuando, para depois a gente... Aí a Radícia de novo. Continuando falando sobre um pouquinho sobre a fobia, o medo de morrer, ele acaba interferindo na vida. E faz com que você tenha mais medo de viver do que medo de morrer. Porque você deixa de viver por causa do medo de morrer, né? Então você acaba tendo medo de fazer as coisas da vida com medo de morrer. Então, na verdade, o medo de morrer é mais um medo de viver do que o medo de morrer, porque você passa a ter medo de viver as situações, porque elas podem causar a sua morte. Mas o medo de viver, ele vai além de uma fobia, ele não está ali atrelado só a uma fobia. Tá? A fobia foi uma porta aí para essa conversa. O medo de viver está relacionado a como você entende a morte. As pessoas não pensam muito sobre a morte, mas elas têm uma visão bem clara sobre ela, embora não pensem sobre. As pessoas costumam viver como se nunca fossem morrer, né? E morrem sem ter vivido absolutamente nada. E quando que o que precisa para você entender isso é entender que todos iremos morrer. Todos nós iremos. E que embora você ache que a sua morte esteja muito longe, pode ser agora, pode ser amanhã. E ter medo do inevitável não adianta absolutamente nada. Porque é inevitável, simples assim. É a mesma coisa que você ter medo de acordar no outro dia. Você vai acordar. O medo de dormir, você vai dormir. São coisas que são inevitáveis para nós. E que ter medo não vai mudar o fato daquilo acontecer. Mas o medo tem mais a ver... O medo de morrer é o medo de deixar de existir, né? Agora vamos se aprofundar um pouquinho sobre a morte. A pessoa não tem medo efetivamente de morrer. Até algumas pessoas têm medo da dor, né, que vai sentir quando morrer. Outras que não sabem como que é o processo da morte, mas a maioria é porque não sabe o que vem depois. É o medo de deixar de existir. E se eu morrer e não existir mais? E aí esse medo de deixar de existir faz com que você desenvolva aí até patologias. E aí eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa de telecomunicações e o meu supervisor na época tinha uns 20 e poucos anos. E
o rapaz da recepção começaram a conversar sobre isso. Um era católico, o outro era espírita. E eles estavam conversando sobre vida após a morte, reencarnação, esses temas assim, né, bastante fortes, que eventualmente todo ser humano acaba discutindo. E eu estava passando. Nisso de estar passando, escutando a conversa, mas passando brevemente, eles me pararam. Roger, vem cá um pouquinho. Aí eu, o que foi? A gente quer a sua opinião, minha opinião, sobre o quê? Então, eu sou espírita, você sabe e tal, falei assim. Eu acredito em reencarnação. O nosso amigo aqui, ele é cristão. Ele não acredita em reencarnação. E eu estou tentando argumentar com ele aqui, né, do porquê que existe, de onde veio isso, e ele está me argumentando aqui biblicamente, por que não existe. O que você acha? Eu respondi, na época eu já tinha exatamente a mesma compreensão que eu tenho hoje sobre a morte. Não mudou isso. Pode ser que mude um dia, mas é a que eu tenho hoje. Obrigado. O que você faz? Eu falei, não, eu tenho uma compreensão muito clara, para mim tanto faz. Como assim tanto faz? É indiferente para mim. Embora, independente da minha crença pessoal, é indiferente para mim se existe ou não. Tanto faz se eu fosse ateu, cristão, católico, budista, não importa no que você acredita, tanto faz. Me explica isso, como assim tanto faz? Bom, vamos colocar que eu seja espírita, acredito em reencarnação, sigo Allan Kardec e tal. Para mim, o que vai importar é como eu vou tratar as pessoas nessa vida e o que eu vou fazer de bom. Por quê? Porque eu não quero voltar. Eu não quero ter que voltar para pagar aquilo que eu estou fazendo de ruim. Logo, é melhor que eu tente fazer a melhor quantidade de coisas boas possíveis. Porque, assim, eu não tenho uma vida ruim se eu tiver que voltar, porque eu não tenho tanto karma para pagar, né? Então, é melhor que eu seja uma pessoa boa, é melhor que eu faça coisas boas, é melhor que eu seja lembrado pelas pessoas como uma pessoa boa, porque isso vai me beneficiar aí do outro lado e quando eu voltar. Mas, não, vamos dizer que eu seja cristão, né? E quando eu falo cristão, em qualquer forma de cristianismo, tá? Estou falando só dos católicos, ou só dos evangélicos, ou só dos protestantes. Digamos que eu seja cristão. Bom, se eu sou cristão, eu estou esperando a ressurreição, a volta de Cristo. O Apocalipse, o fim do mundo, e eu ser julgado por aquilo que eu fiz. Não é isso? Para isso, eu tenho que fazer o melhor possível. Eu tenho que tentar ser uma pessoa boa, uma pessoa correta, seguir os ensinamentos de Cristo, né? Amar ao próximo como ama a ti mesmo, perdoar o seu irmão até 70 vezes 7, né? Respeitar a esposa, a família. Bom, quem é cristão sabe aí o caminho de Cristo que o Cristo pediu, né? Aceitá-lo e viver corretamente. Bom, eu vou ter que ser uma pessoa boa, eventualmente, né? Vou ter que ser uma pessoa que faz o bem, que ajuda as pessoas, que perdoa as pessoas, para que quando Jesus volte eu tenha direito a herdar o paraíso. E já se eu for ateu, eu vou tentar fazer o melhor possível da minha vida para não ser preso, né? Para as pessoas não me virem como uma pessoa ruim e eu ter bons relacionamentos. Eu vou tentar ajudar as pessoas e ser uma pessoa boa, porque eu quero... Morreu, acabou. Então, no mínimo, eu quero ser lembrado como uma pessoa que ajudava as pessoas, que era uma pessoa boa, que era muito querida, que vai ser lembrado, né? Já que um dia eu vou deixar de existir,
que vai ser lembrado por outras pessoas como uma boa pessoa. E seguir as leis do meu país, as leis da minha sociedade, de uma maneira corretamente, ser uma pessoa íntegra e correta. E tentar ter momentos bons com as pessoas que eu amo e que eu gosto e tudo mais. Bom, efetivamente falando, não importa se eu for cristão, budista, espírita, ateu, sufista, por aí vai. Em todas elas, a melhor opção vai ser eu ser uma pessoa boa e íntegra, fazer o que é correto. Então, tanto faz. Absolutamente tanto faz. Eu acho que o tanto faz com que você respeite mais, inclusive, todas as religiões e as pessoas. Né? Eu acho que o cristão tem que ser um bom cristão, o budista tem que ser um bom budista, o sufista tem que ser um bom sufista, o espírita um bom espírita e o ateu um bom ateu. Eu acho que cada um tem que tentar ser a melhor pessoa possível, porque a verdade é que a gente não sabe absolutamente nada. E deixar o que é melhor de você para as pessoas é a melhor opção em qualquer situação. E, bom, essa é a minha opinião em relação à vida e à morte. Mas o que é o medo de viver? Né? As pessoas não vivem. De verdade, elas não vivem. E elas não vivem porque elas acham que elas têm o amanhã. Elas esquecem que a morte existe. E aí, elas realmente deixam tudo para amanhã ou para depois. A gente tem até um vídeo falando que é o deixar para depois vocês assistam, é muito bom. E aí acabam não fazendo. Todo encontro, gente, viver bem, eu vou te falar o que é viver bem e feliz, tá? Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que vive bem. Feliz mesmo, de verdade. E aí as pessoas, felicidade, uns atrelam a dinheiro, a condição social, não importa o que você atrela a sua felicidade. Desde que você tenha felicidade. E ser feliz não é eu sou feliz 24 horas por dia, lógico. Tem dia que você acorda de mau humor, uma conta que você esqueceu de pagar, enfim, o seu humor ele vai variar, mas o humor não tem a ver com felicidade. Né? Felicidade é você ser feliz, você gostar da vida que você tem. E para você ser feliz, você tem que ter uma posição da morte, exatamente isso, saber que vai morrer. Por quê? Com todo encontro que você tem, todo lugar que você vai, qualquer situação que você está, você tem que fazer aquilo com prazer, dar o melhor de você e fazer com que aquele momento seja inesquecível, seja prazeroso para você e para quem está com você. Porque ele pode ser o último momento da sua vida. E isso não é uma suposição. Ele realmente pode ser o último momento da sua vida. E como que você quer que seja o último momento da sua vida? Eu espero que seja bom como está sendo agora. Né? Se cair um avião aqui na minha casa, eu morrer cravando, falando essas coisas positivas com vocês, conversando com o Carlos, para mim está perfeito. Então é isso. Se você morrer agora, tá tranquilo? Você fala, poxa, foi legal a minha vida? Não foi? Não, tá bom? Então começa a fazer ser. Porque realmente é isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer você ser feliz. Transformar cada momento da sua vida em um momento bom, seja ele qual for. Eu vou passar as considerações finais para o Carlos, como sempre. Ele sempre tem aqui a acrescentar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de falar muito mais. A gente vai se aprofundar sobre esse assunto de morte depois. E de vida também. Mas senão o vídeo vai ficar muito longo. E vou passar para o Carlos, como sempre. Sempre tenho que contribuir e finalizar para a gente aí. Vamos lá, Carlos? Vamos lá, pessoal. Como sempre, muito obrigado, né, a você que nos assistiu até aqui. E espero que, independente da sua religião, até mesmo porque eu e o Roger não estamos aqui para falar de religião, né? Estamos aqui para falar de filosofia, anatomia, comportamento humano. Espero que você dê mais valor para a sua vida e pare de se preocupar um pouco com a morte, né?
Se preocupe com o que você está vivendo agora, né? Se preocupe com a sua felicidade hoje e em como está a sua vida hoje. Não se preocupa nem com amanhã, que dirá com a morte. Valeu, pessoal. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Espero que nós conseguimos ajudar você a superar mais um medo, mais um transtorno. Então compartilha, deixa seu like, ative os sininhos para as notificações. Eu sou o Carlos Fortunato e deixo aquele abraço.